Galera, hoje eu vou te contar como eu saí de 300 mil de dívida para uma empresa faturando quase 400 milhões. Então, se você hoje está numa situação que você está endividado e muita dívida como eu estava, você não pode perder esse vídeo. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, você já vai lá, curte, compartilha com o maior número de pessoas que também está passando por essa situação. E com certeza esse conteúdo vai ajudar demais essas pessoas. A primeira coisa que vocês precisam saber é como que eu cheguei numa dívida de 300 mil. Porque quando você fala isso, parece que essa dívida já era minha, fui eu que fiz. Mas pelo contrário, essa dívida, eu herdei essa dívida. Né? O negócio que hoje a gente tem, que é um negócio muito grande, tem mais de 50 anos, era um negócio da minha família. E infelizmente, os gestores anteriores, meu pai, o sócio, eles não tinham nenhum tipo de controle financeiro, nenhuma gestão financeira. Então eles realmente colocavam e metiam a mão no caixa da empresa. E esse foi o grande erro deles. Não se preocupar com o futuro da empresa e principalmente com a empresa estar saudável para enfrentar qualquer situação. Então, quando eles tinham vontade de comprar alguma coisa, eles iam lá e compravam. E se um comprava, o outro comprava. E com isso, eles começaram a ter que pegar dinheiro no banco para manter o padrão de vidas que eles criaram. De ter muitas casas, de ter carros, trocar carro a cada 2 anos. E o problema de você fazer isso sem nenhum planejamento é que você acaba pagando muitos juros por isso. Não só os juros do banco, mas toda vez que você financia um carro, você paga um carro para você e outro carro para o banco. Toda vez que você financia uma casa, é a mesma coisa. Então precisa tomar muito cuidado se você não está querendo mudar o padrão de vida antes da hora. E para isso você precisa de planejamento. Na época, eu vou explicar para vocês o que eu fazia. Então na época, a minha função era basicamente trabalhar na loja da corretora de seguros do meu pai, que é a Seguralta. Então eu era responsável por toda a equipe de venda do meu negócio, eu era responsável por gerir uma equipe de mais de 10 pessoas vendendo seguro. E por mais que eu vendia seguros, eu ainda via que tudo que eu fazia estava indo pelo ralo, porque eles pegavam dinheiro e consumiam. E aí foi a hora que eu percebi que eu precisava mudar aquele cenário, aquela situação que estava acontecendo. Eu fiz um curso e nesse curso me despertou. Esse curso mostrou para mim o tanto que era importante eu mudar, porque naquele caminho que a empresa estava indo, ela ia literalmente falir, porque aquilo é um caminho sem volta se você não tomar uma atitude drástica, porque não tem como você mudar o resultado sem mudar a atitude, sem mudar a ação. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo agora, você com certeza vai ter o mesmo resultado que você está tendo. Então você tem que fazer alguma coisa diferente para você ter um resultado diferente. E naquela hora eu decidi que a gente precisava crescer para que a gente pudesse mudar a situação que a gente estava naquele momento. E o pior, eu estava percebendo que a situação só iria piorar. Eu estava entrando para o negócio, meu irmão estava entrando para o negócio, os filhos do ex-sócios do meu pai estavam entrando para o negócio. Então a tendência era a gente precisar de mais dinheiro ainda para viver. E da onde que a gente ia tirar esse dinheiro se o que a empresa gerava de receita já não era o suficiente para manter a vida dessas pessoas? Foi quando a gente teve a ideia, a gente teve a atitude, e isso é o principal. Eu tinha aquilo gerou em mim um desconforto, e toda vez que isso gera um desconforto dentro de você, você vai fazer uma mudança. E esse desconforto ele tem que ser grande, ele tem que justificar a mudança. E aquela mudança minha era não passar por aquilo que eu estava passando naquele momento, nunca mais. E foi daí que a gente começou a mudar toda a história da corretora de seguros. Para eu explicar para você como que tudo isso começou a mudar, vocês precisam entender o seguinte, aquilo realmente fez com que eu quisesse sair da situação que eu estava. Porém, para eu conseguir sair da situação que eu estava, eu tive a ideia de franquear o negócio da minha família. Porém, para fazer isso, precisava de mais investimento. E aí que eu tomei umas decisões mais difíceis da minha vida. Eu tomei um empréstimo de 70 mil reais no banco para poder formatar o negócio em franquia. Tudo pautado em conhecimento. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para o negócio crescer. Mas por que eu sabia? É aí que vem o grande segredo de todas as empresas. Eu sabia porque meu pai teve a brilhante ideia de me colocar para trabalhar em todos os setores da empresa. Então eu sabia exatamente como funcionava o nosso negócio. E por isso que eu tinha a certeza que fazendo aquele investimento eu ia conseguir crescer. E eu ia fazer o negócio crescer o suficiente para principalmente pagar aquela dívida. E foi o que eu fiz. Eu peguei aquele capital,
e com aquele capital a gente franqueou o negócio da empresa. E o mais louco de tudo isso, gente, é que naquele momento não existia nada no Brasil de franquias de corretora de seguros. E a gente foi pioneiro. Mas eu tinha tanta confiança que por mais que outras pessoas vinham pra gente e falavam que não ia dar certo, eu sabia exatamente o caminho que eu estava trilhando. E eu tinha a pessoa certa para fazer esse negócio decolar. E essa pessoa certa era o meu irmão. Ele tinha todo o conhecimento de venda e eu tinha todo o conhecimento de gestão. Se você hoje se encontra no buraco, a primeira coisa que você tem que ter é muita calma. Até porque você não consegue tomar decisões quando você estiver nervoso, quando você estiver sem calma nenhuma, quando você estiver impaciente, quando você estiver muito feliz, quando você estiver muito triste. Nos extremos você não consegue tomar nenhuma atitude ou nenhuma decisão com sensatez. Para isso você tem que ter calma. E a calma, ela vem de que forma? Na prática. Quando você se encontra nessa situação, você consegue ter calma praticando. E eu vivia naquela situação de dificuldade. Então eu tinha calma para tomar algumas decisões. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer para sair do buraco é entender o que te colocou nesse buraco. Quais foram as atitudes, quais foram os passos, o que você fez que te colocou naquela situação. Porque se você não souber isso, a tendência é que você afunde cada vez mais. Então a primeira coisa que fazer é ter calma, fazer uma análise, fazer um overview do seu negócio, saber a situação exata, saber as dívidas que você tem, saber o quanto você fatura, o quanto deixa de lucro. E se você continuar fazendo aquilo, quanto que você vai se prejudicar. E aí quando você entende isso, é muito mais fácil para você tomar a decisão do que você precisa fazer para mudar isso. Pô, Gustavo, mas como que eu posso transformar isso? Como que eu posso analisar? Como que eu posso fazer essa análise para mostrar o caminho que eu tenho que seguir? Você vai ter que fazer o seguinte, você tem que analisar as forças e fraquezas do seu negócio. E você tem que analisar as oportunidades e a ameaça que existe fora do seu negócio. E aí você vai entender quais são as atitudes que você precisa saber para ir em direção ao sucesso. E só fazendo isso que você vai conseguir mudar. Porque quando você faz essa análise, você vai ter ações diferentes do que você estava fazendo. E ações diferentes causam resultados diferentes. E isso faz com que você saia do buraco, faz com que você prospere. Se você não conhece hoje a Seguralta tem mais de 1.300 franqueados, fatura mais de 400 milhões ano em produção de seguros. É uma empresa que está em todos os estados do Brasil. É uma empresa que faz mais de 15 mil apólices de seguros por mês. E isso por quê? Porque há mais de 10 anos atrás eu tomei a decisão de não passar pelo que eu estava passando e tive a atitude de mudar e principalmente de arriscar para o negócio crescer cada vez mais. Galera, e se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim, curta, compartilhe com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que existem milhares de pessoas no Brasil que poderiam ter um negócio gigante como o negócio da Seguralta, mas às vezes por não ter o conhecimento do que é possível fazer, estão na situação que estão agora. Então, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, ajude essas pessoas a crescer cada vez mais o negócio delas.